Salmo 131. Senhor, o meu coração não é soberbo, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos ler todos juntos aqui? Aqui deixa igualzinho para todo mundo, versículo 1. Todos juntos. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente eu tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oração nunca é demais, eu acredito que nós oramos de menos. Deveríamos orar um pouco além do que a gente ora. Mas vamos orar mais uma vez. A tua palavra foi lida. E o simples fato da tua palavra ter sido lida já comunica verdades do Senhor ao nosso coração. E se nós saíssemos aqui somente com a leitura da tua palavra, certamente já seríamos abençoados. Ó Pai, que o teu servo aqui, Pai, seja simplesmente isso, um servo para falar o que o Senhor deseja falar à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho pensado há algum tempo sobre alguns caminhos e alguns caminhos um pouquinho psicológicos. Deixa eu explicar melhor isso. A psicologia tem estudado um pouquinho melhor as necessidades humanas. E eu e você temos necessidades básicas. Por exemplo, Jesus tratou disso lá no Sermão do Monte, quando ele fala do que nós comemos, bebemos ou vestimos. São necessidades básicas. Porém, a psicologia tem aumentado um pouquinho mais esse leque e levado a analisar algumas necessidades do homem. Por exemplo, todo ser humano tem uma necessidade sociológica. A sociologia ela apresenta um estudo da sociedade e começa a ver as relações do homem com a sociedade. Daí você pensa assim, o pastor vai falar algumas coisas que eu vou ficar longe. O que eu estou dizendo é o seguinte, você foi criado para viver em sociedade. A sociedade, ela tem algumas ferramentas. Uma delas, núcleo familiar. E o mundo aí afora está querendo destruir famílias. Uma necessidade básica sua. Casamento, filhos, relacionamentos, intimidades. A sociedade está querendo destruir a educação, o ensino, que é uma outra necessidade básica social, minha e sua. Ao mesmo tempo, a sociedade tem destruído a moral social. Tudo aquilo que você entendia sendo puro, reto e santo está caindo por terra por causa da nossa sociedade. E isso é uma necessidade básica. Qual que é o problema? Quando necessidades básicas nossas começam a ser destruídas, nós começamos a perder o nosso centro. Uma outra necessidade básica é uma necessidade de amor. Amor. Nós precisamos e necessitamos de amor, de carinho, de afeto, de compaixão. Qual que é o problema? O problema é que o mundo aí afora tem pregado um tipo de amor que deturpa as escrituras. Tem pregado um tipo de amor livre que a escritura nunca afirmou. Tem pregado e ensinado por aí um tipo de amor que causa muito mais doenças, patologias do que dignifica o homem. E contra tudo isso, a igreja precisa dizer não. Mas a sociedade também tem entendido uma necessidade psicológica. E essa necessidade psicológica necessita de afirmação. E algumas pessoas vão falar assim, você é uma pessoa boa, você é legal,
você pode continuar nesse caminho, porque Deus vai te abençoar. E isso pode encher o teu coração de alegria. Nossa, o Gilmarzão tá ali no fundo, olha só. Saudade de você, meu irmão. Depois você vem me dar um abraço. Essas necessidades psicológicas envolvem eu e você, mesmo que você não perceba. Um estudioso chamado Maslow, ele criou algo chamado de pirâmide de Maslow e começou a escalonar como funcionam essas necessidades. E ele começa com uma necessidade fisiológica, que é uma necessidade básica minha e sua. Essa necessidade é comida, água e um teto. E ele diz que quando nós cumprimos essa necessidade, nós subimos de nível. E vamos para o segundo nível, que é o nível de segurança. O nível de segurança envolve proteger a nossa família, não é mais só ter um teto, é proteção familiar e proteção do nosso corpo. A maioria das pessoas à sua volta vive em busca desse tipo de necessidade hoje. Essas duas primeiras. Qual que é o problema? O problema é que nós não somos somente comida, bebida e um teto sobre as nossas cabeças. Nós somos muito mais do que isso e Deus nos criou para muito mais do que isso. E se você pensa que você vai viver só para trabalhar e para suprir isso na sua família, eu preciso te afirmar que Deus tem muito mais para você. Maslow continua falando e ele fala que o terceiro estágio dessa pirâmide é o viés social. No viés social, nós precisamos de amor, um companheiro, uma companheira, e nós precisamos de amigos. De amigos. Quando nós estamos nesse nível, e quando nós nos importamos com esse nível, a nossa taxa de bem-estar fica bem elevada. Por quê? Eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho teto, eu tenho segurança, eu tenho amor, eu tenho amizades, tá tudo bem com a minha vida. Só que tem um outro problema aqui. A nossa relação na horizontalidade não supre todas as nossas necessidades. A nossa relação na verticalidade supre todas as nossas necessidades. E tem muitas pessoas por aí, quase caiu. E tem muitas pessoas por aí suprindo as suas necessidades de vida na horizontalidade e se esquecendo da verticalidade. Ou você tem um alto índice de sair daqui e pensar somente no seu horizontal. Cuidar da minha família, cuidar do meu lar e se esquecer plenamente de Deus. Já foi falado aqui, e eu tinha pensado em falar esse versículo muito antes de hoje. Mas como pode a mãe se esquecer de um filho? Todavia, um pai nunca se esquece de um filho seu. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, o teto sobre a sua cabeça, um amor para com a tua vida, as suas necessidades fundamentais e básicas, Deus vai suprir. Quando Jesus fala disso lá no Sermão do Monte, ele fala assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas ele diz antes, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É a verticalidade que determina a minha horizontalidade. É se eu busco a Deus primeiro, e depois essas coisas são supridas na minha vida e na sua vida. Mas o Maslow continua com mais 2 níveis na pirâmide dele. E o quarto nível é estima. E isso tem relação com status e reconhecimento. É nessa hora que as pessoas fazem faculdade, pós-graduação, porque elas pensam que status como esse garante relevância e significado para suas vidas. Mas não é um diploma e um certificado que vai trazer significado para a sua vida. É você entender a sua identidade como filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho do Criador. O Altíssimo te ama de maneira incondicional. E Ele tem planos especiais para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Você deve fazer uma faculdade? Eu acredito que sim. Mas nenhuma faculdade
vale o sacrifício do teu relacionamento com Deus. E tem algumas pessoas deixando de lado o relacionamento com Deus para viver a faculdade. Um teólogo do passado falou o seguinte: estudar a Bíblia vale muito mais do que qualquer faculdade. E deixa eu te falar algo. Você deve estar pensando assim: esse pastor está por fora de tudo. Mais vale honrar a Deus e obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos importado para dentro da igreja muitos princípios do mundo, muitos valores do mundo, quando o principal valor é buscar a Deus acima de todas as coisas. Deus é Deus quando nós estudamos ou quando nós não estudamos. Deus deseja e quer muito mais você perto dele do que você distante dele. Há um quinto nível da pirâmide de Maslow, daí eu vou começar a pregar no Salmo 131, que é a ideia de realizações. Isso tem muito a ver com os seus talentos. E você querer mostrar para as pessoas os seus talentos. Ah, como eu toco bem violão. Como eu toco bem baixo. Como eu jogo bem futebol. Ah, como eu sou habilidoso para criar um site. Realizações. Nós somos motivados por realizações. É nesse nível que nós começamos a nos importar muito mais com cargos dentro da igreja do que com o próprio Deus. E aí tem um perigo. Às vezes, nós fazemos de tudo por um cargo dentro da igreja, mas não fazemos de tudo por um relacionamento com Deus. E nós trocamos cargo, ou melhor, trocamos Deus por um cargo. E esse é um problema muito sério. Dito tudo isso, olhando para o Salmo 131, eu preciso entender que o Salmo 131 é contracultural a tudo isso que eu falei até aqui. A que o Maslow falou, as necessidades que a psicologia tem apontado, o Salmo 131 é plenamente o oposto. É diametralmente o oposto. Um está indo para cá é o Ocidente, para cá é o Oriente, correto? Ou eu estou errado? Norte, Sul, Leste, Oeste. Um vai para o Ocidente e o outro vai para o Oriente. As escrituras sempre andarão na contramão do mundo. Se a escritura começar a concordar com o mundo por aí, alguma coisa está de errado. Então não estranhe. O mundo tem um discurso diferente da igreja. Sempre foi assim e sempre será. Glória a Deus. A pergunta é, o que você coloca em primeiro, a escritura ou o mundo? Eu fico com os apóstolos quando eles falaram assim: importa nos agradar a Deus do que aos homens. Se o mundo não ouvir a minha mensagem, pouco importa. A minha mensagem deve ser de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina. Então o Salmo 131 mostra alguns caminhos para mim e para você. E eu quero falar um pouquinho 5 aplicações nesses 3 versículos. E eu falei o número final, mas não é para você ficar contando quantas faltam para acabar, tá? É só para você acompanhar comigo aqui. Primeiro, o que nós precisamos é autoconhecimento para adquirir conhecimento do alto. O Salmo 131, ele começa dizendo assim: o meu coração não é soberbo, não é orgulhoso, não é arrogante. Os meus olhos não são altivos, não são arrogantes. O salmista é alguém que tinha a plena consciência de quem ele era. Ele olhava para dentro do coração dele e sabia que, a partir da relação dele, o coração dele não era orgulhoso, não era prepotente, não era arrogante. A grande pergunta talvez seja a seguinte: nós olhamos para dentro do nosso coração e podemos fazer um raio-x tão preciso assim? Você hoje pode olhar para dentro do seu coração e dizer assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Você pode olhar para dentro de você e dizer assim: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo,
porque eu estou diante do Senhor, e o Senhor tem tratado o meu coração, e o meu coração não é mais mau, por causa da sua ação nele. Você pode olhar para dentro do seu coração e entender que o teu coração está tão cheio da palavra de Deus, que quando a boca fala, o que fala são os louvores ao nosso Deus. Aleluia. Você pode olhar para dentro do seu coração e dentro do seu coração poder dizer assim: aqui não habita mais um coração de pedra, mas Deus fez um transplante e colocou um coração de carne. E eu estou falando isso não para gerar em você uma soberba, que seria o oposto do que o texto está afirmando aqui, mas para gerar em nós um senso do sobrenatural de Deus dentro do nosso coração. Porque nós ficamos muito presos a agentes externos. A roupa que eu me visto, a forma como eu falo. E tudo isso é importante. Uma mulher de Deus tem que vestir de forma decente. Um homem de Deus tem que falar de maneira decente. Mas nós, via de regra, ficamos muito preocupados com o exterior e pouco preocupados com o interior. E o Senhor tem uma obra para fazer no seu coração e no meu coração. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de mágoas, tristezas, dores, decepções, angústias. E o desejo de Deus é transformar o seu coração à semelhança do coração do salmista. Aleluia. Um coração novo, um coração renovado. O que Deus deseja para você não é inimizade com as pessoas, mas é transformar plenamente o seu coração e a sua vida, de tal maneira que você seja pedra preciosa na mão de Deus e um agente do reino de Deus por onde você andar. E talvez o que eu esteja falando possa parecer um pouquinho duro para você, mas alguns teólogos do passado afirmaram o seguinte: nós precisamos conhecer a nós mesmos para conhecer a Deus. Só que eles pensaram assim: à medida que eu falo isso, parece muito antropocêntrico. Parece que eu estou muito no centro. E parece que eu estou pensando muito em mim. Daí os teólogos fizeram a contramedida disso. Eu preciso conhecer a Deus para conhecer a mim mesmo. Então, da mesma maneira que ele dizia, conheça você para você conhecer a Deus, eles diziam, conheça a Deus para conhecer você mesmo. Ele é o teu Criador, Ele te fez, e Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele te ama, apesar de todas as suas falhas e pecados. E Ele deseja fazer uma obra na tua vida, no teu coração, apesar de tudo isso. Conheça Ele, e Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Conheça Ele, e Ele vai abrir portas extraordinárias no seu interior. Conheça Ele, e Deus vai trabalhar poderosamente sobre a sua vida. Tem um livro chamado de Castelo Celestial. A autora desse livro fala que o nosso interior é como se fosse adentrar em várias salas dentro desse castelo. E você, no primeiro momento, fica num saguão, depois você entra para uma área de recepção, depois você entra numa área de espera, para depois adentrar na sala mais íntima do castelo. O nosso coração é assim. Num determinado momento, nós olhamos para dentro de nós e olhamos só para as necessidades básicas. Eu preciso de roupa, preciso de alimento, preciso disso, preciso daquilo outro. Só que olhar para isso é olhar para o superficial. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos adentrar mais. E quando você começa a ver isso, você começa a pensar, por que eu falei o que eu falei? Por que eu briguei da forma que eu briguei? Por que eu agi como eu agi? E daí você começa a adentrar mais nesse castelo e começa a pensar assim, por que o meu coração é assim? Quando você entra na sala íntima e lá você encontra Deus, Deus fala assim, eu quero mudar tudo isso na sua vida. Segundo, se primeiro é autoconhecimento para conhecermos Deus e conhecermos Deus para termos autoconhecimento, o segundo é, nós não podemos ser guiados por padrões humanos.
Olha que interessante como ele fala. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Só que na perspectiva humana, você deve se envolver com coisas grandes. Porque coisas grandes vai fazer o teu nome grande. Você deve se envolver com coisas maravilhosas. Porque coisas maravilhosas fazem com que você ganhe dinheiro. E ganhar dinheiro é o que faz as pessoas olharem para você. Mas quem falou que era sobre você? Quem falou? Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Deus. Sempre foi sobre o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Sempre foi sobre o trabalhar dEle. Sempre foi sobre o buscar a Ele. Sempre foi o se relacionar com Ele. Quando Deus criou a humanidade, não tinha dinheiro. E toda vez que algum empreendimento humano queria tomar o foco para si, Deus destruía esse empreendimento. Lá em Gênesis 4, a linhagem de Cã, eles constroem uma cidade. E é a cidade de Enoque. Qual que é o problema de construir uma cidade? Deus não mandou eles construírem uma cidade. Deus mandou eles crescerem e multiplicar. Se espalhar pela face da terra. Então a linhagem de Caim, a linhagem de Caim estava desobediente. Nós damos muito valor para as cidades, né? Mas as cidades iniciaram com o povo desviado dos caminhos do Senhor. Foi a cidade de Enoque. E toda vez que nós nos reunimos em cidades, o plano de Deus desaparece um pouquinho mais. É óbvio que eu estou usando uma metáfora, tá? Os planos de Deus não podem ser frustrados nunca, tá? É só para você entender o que eu quero afirmar aqui. Mas além disso, tem um outro momento em que o povo desafia Deus. Gênesis 11, a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma zigurate. O que é uma zigurate? Uma zigurate é uma antena de celular. Era a forma deles captarem o sinal dos deuses para abençoar a terra. Eu vou encurtar isso. Quando eles se reúnem lá, Deus decide espalhar eles sobre a face da terra. Porque não era o plano de Deus. Então tem dois destaques ali. Dois destaques. Primeiro, o povo queria se reunir. E Deus fez o nome deles ser pregado por toda a face da terra, quando os homens não queriam. Como eu sei disso? Toda vez que aqueles homens fossem falar sobre Babel, eles iriam falar assim: Deus nos espalhou pela face da terra. Deus nos dispersou sobre a face da terra. Nós pensamos sempre na obra de Deus, sempre no viés positivo. Deus usou aquele negativo para que o nome dele fosse pregado para aquelas pessoas. Nós não somos guiados por padrões humanos. É lá fora que eles falam que você precisa de dinheiro para ser alguém. Aqui dentro, você precisa confiar e crer no Senhor Jesus. O nosso sentido e significado da vida não está na nossa conta bancária, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Aquele que crê nele tem a vida eterna. É isso que está o nosso significado. Deus está preocupado que você está sem emprego? Claro que está. Deus está abrindo uma porta de trabalho para você? Claro que está. Mas nós precisamos pensar o porquê ainda essa porta não foi aberta. Talvez seja para que nós busquemos mais o Senhor. E para quando Ele abrir a porta para nós, nós não nos esquecermos dEle. Aleluia. Sabe por que o salmista fala que ele não anda atrás de coisas grandiosas demais? Porque a única coisa grandiosa que ele precisava, ele já tinha. Deus! Aleluia. O grande eu sou, ele já tinha. E perto do grande eu sou, todas as outras coisas são pequenas. Todas as outras. A pergunta é: você continua a crer num Deus grande? Ou o Deus que você está crendo é menor do que o mundo aí afora?
o nosso Deus é o ser mais poderoso que existe por toda a face da terra. Terceira aplicação. Silêncio interior gera disciplina espiritual. Olha só que interessante. Ele diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Um monte de coisa acontecendo à volta dele. Ele está olhando os homens orgulhosos e está entendendo que ele não é orgulhoso. E é interessante ele aparecer aqui assim e não parecer um fariseu, né? Ele não fala dos outros, ele só fala dele. O meu coração não é assim. Ele não aponta o dedo para os outros. E ele continua. Os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas. E daí ele fala, pelo contrário, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Silêncio interior gera disciplina espiritual. Olha só, quando ele acalma, quando ele silencia, ele pode ter um encontro com Deus. Não é isso que diz lá no Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele acalma, ele tranquiliza, ele silencia. E no meio de tudo isso ele encontra Deus. O silêncio é uma disciplina espiritual. O que consiste o silêncio? Eu calar a minha voz, a minha consciência, para ouvir Deus falar. Qual que é o nosso problema com oração? O nosso problema com oração é que nós pegamos a nossa metralhadora de oração, colocamos o cartucho nela e disparamos em Deus. E nós apresentamos para Deus. Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa o pastor Gilvan, e por aí vai. E daí, quando nós saímos da oração, nós apertamos a tecla mágica, Enter, que é Amém. E vamos embora. E não esperamos Deus falar. Deus fala, meu irmão. Glória a Deus. E você precisa esperar Ele falar. Acalmar, tranquilizar, silenciar, para ouvir a voz dEle. Aleluia. Ele precisa falar ao teu coração. E para isso você precisa parar um tempo. Você precisa parar um tempo. Você precisa acalmar. Eu gosto muito de culto. Eu sou apaixonado por culto. Eu sou culteiro. Se eu tiver de férias, eu quero ir na igreja. Eu quero cultuar, eu quero louvar. Eu quero proclamar o Deus verdadeiro. Aleluia. Mas algumas vezes nós chegamos no culto e a nossa alma está lá em casa ainda. Ou no meio do culto aqui, a nossa mente está no trabalho amanhã. E nós temos dificuldade de estarmos presentes diante de Deus. Nós cremos que Deus está aqui. Por que nós não estamos inteiros aqui? E nós ficamos separados. Daí quando a nossa alma chega, o pastor fala assim, se Deus é por nós. Por que um momento tão especial como o culto se torna às vezes tão distante de Deus? O salmista acalmou diante de Deus. Como nós temos pressa diante de Deus. Como nós estamos acelerados diante de Deus. Como nós estamos preocupados com o tempo. O pastor Gilvan falou que eu tinha até 7h40. Eu já estou preocupado com isso. Deus nunca se preocupou em pressa. Ele fez tudo no ritmo dele. Aleluia. Ele não acelerou a obra dele. No primeiro dia ele criou o que tinha que criar. No segundo dia ele criou o que tinha que criar. No sétimo dia ele descansou. Ele precisava descansar? Não, ele não se cansa. Ele não se fatiga. Por que ele descansou? Para nós aprendermos a parar diante dele. Quando nós paramos, tem paz. Nós vivemos num mundo agitado, sem paz. Nosso mundo é caótico. Quando nós paramos, nós encontramos paz. Aquilo que Paulo vai falar aos Filipenses. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Sabe por que a sua vida
várias vezes é atribulada porque você não encontrou essa paz na calmaria que é o Senhor. É interessante, Elias estava lá na montanha fugindo, e passa o fogo e passa a tempestade, e Deus não estava lá. Numa pequena brisa suave, Deus estava. O original hebraico ali é um sussurro silencioso. Deus estava ali. Naquele momento. Quando nós paramos e silenciamos, nós desenvolvemos relacionamento. Relacionamento com Deus não é falar, falar, falar. Relacionamento com Deus é estar com Ele. A pergunta é, quando nós estamos aqui, nós estamos uns com os outros ou nós estamos com Deus? A pessoa mais importante nesse local aqui hoje, sinto muito, não é o pastor Raimundo, não é o pastor Gilvan, não é o pastor Lorival, mas é o próprio Deus. E às vezes nós esquecemos que é Ele que está aqui e que nos une. E é no nome dEle que nós nos reunimos. E é com Ele que nós devemos nos relacionar no culto. Em dois aspectos. No louvor, nós adoramos a Ele. Na pregação, Ele fala conosco. Quarto, vida com Deus produz dependência. É essa figura aqui. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A criança depende da mãe para tudo. A relação dele com Deus é uma relação de dependência. E se você ainda não entendeu, você precisa de Deus em tudo na sua vida. E Deus te ama, não é porque você é inteligente, porque você é alto, porque você é magro, porque você é bonito. Ele te ama simplesmente por você ser quem você é. Aleluia. E Ele precisa que você reconheça a sua dependência para com Ele. O nosso interior, a todo momento, quer independência. Independência de Deus e das coisas dele. Independência da igreja. Independência dos irmãos. E Deus continua falando para nós: sem mim, nada podeis fazer. Respirar? Pode não. Tocar guitarra? Pode não. Ler a Bíblia? Pode não. Dirigir o seu carro? Pode não. Cuidar da sua família? Pode não. Para tudo isso e para todas as outras coisas que você faz na sua vida, você precisa dele. Tudo. Absolutamente tudo. Eu gosto muito de Tiago 1,17, lá diz assim, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem diretamente do Pai das luzes para nós. Nós precisamos dele. Se você está buscando independência, você está no lugar errado. Se você está buscando dependência, você acertou o lugar para estar. E o nosso Deus é um bom Deus. Ele não é igual aos deuses falsos lá do Egito, da Grécia, da Roma Antiga. Aqueles deuses queriam penalizar a humanidade. Se a humanidade não fizesse algo, eles queriam destruir. Aqueles deuses nunca existiram. Mas o Deus verdadeiro é um Deus bom. E daí Jesus lembra o nosso coração, dizendo assim: vocês que são maus pais, podem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará a melhor coisa, o Espírito Santo, para aqueles que lhe pedirem. É isso que nós precisamos. É isso que é dependência. É Ele nos dar tudo que nós precisamos. Então, para encerrar, eu preciso te lembrar de algo que talvez você esteja esquecendo ou você nunca ouviu a respeito disso. O salmista encerra assim: põe a sua esperança no Senhor. O que é esperança? É certeza de que coisas boas estão me esperando. Por quê? Espera no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Essa ideia desde agora e para sempre é o que brota essa esperança. Deus é fato contínuo. O que significa isso? Deus está agindo o tempo todo. Jesus falou assim: eu trabalho
e o meu Pai trabalha até agora. O Senhor fala assim: sou eu que pelejo por vós. Mas esse conceito não se limita à nossa existência humana. Ela transcende a nossa existência. Porque o fato de Deus existir é eterno. Deus não tem início, meio e fim. Deus é quem Ele é eternamente. E isso significa, e me acompanhe na filosofia, tá? Significa que Deus olha a história humana toda ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está contemplando a nós aqui, e está contemplando a sede, e está contemplando Osasco, e está contemplando as outras igrejas evangélicas restauradas, ao mesmo tempo que Ele contempla todos nós, Ele contempla toda a história. E Ele está olhando para Jesus na cruz nesse momento. Isso é a eternidade. Pode ser difícil para mim e para você, porque nós somos limitados pelo nosso campo de visão e pelo tempo. Mas Deus não tem essas barreiras. Isso que significa ser fato contínuo. Ele é desde agora e para sempre. A forma como a Bíblia usa para exemplificar isso é falar de eternidade a eternidade. Uma pergunta: eternidade tem início? Eternidade tem fim? Mas é a forma que a Bíblia usa para dizer para mim e para você: Deus é e sempre será quem Ele é. Existe um duplo aspecto aqui da revelação de Deus. O primeiro: Deus existe. Deus existe. E nós precisamos voltar a afirmar isso, a existência de Deus. E a existência, o fato de eu usar o termo existir, é porque a língua portuguesa permite falar o eu sou para existir. Então, ele existe. Mas ele existe porque ele é. E aí tem o que deriva a humanidade. Nós somos e nós existimos porque Deus existe e porque Deus é. Então, a sua vida não deriva das suas necessidades. E você não foi criado por Deus somente para suprir as suas necessidades. Deus criou você para refletir quem Ele é e a existência dEle. É para isso que você está aqui nesse lugar. Se Ele é, você também é. Se Deus existe, você também existe. O mundo está dizendo que é impossível afirmar a tua existência. O nome disso é niilismo. Só que é uma filosofia errada. Vocês são obra-prima de Deus, na onde Ele colocou a imagem dEle, e na onde vocês podem refletir ao Senhor como um espelho. Tem uma música que fala isso? Deus deseja que você dependa dEle e que você reflita a glória dEle por onde você andar. Por onde você andar. E é interessante, aquele que é eterno adentrou no tempo para que aqueles que fazem parte do tempo transcendam o tempo e adentrem na eternidade. Você aqui hoje está limitado pelo tempo. Mas na cruz do Calvário, Deus garantiu para você adentrar na eternidade do Senhor. Glória a Deus. E lá você vai desfrutar do fato contínuo por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 21. E Deus mesmo habitará conosco. Essa é a maior realidade que nós poderemos experimentar. Você entrou aqui talvez preocupado com várias das suas necessidades. E eu quero te dizer, primeiro, que Deus vai suprir elas. Segundo, confie no Senhor e dependa dEle, porque Ele vai te surpreender. Terceiro, esteja preparado, porque aquilo que nós temos visto na Escritura é real. E você vai desfrutar disso. Louvado seja o Senhor. Amém?
Vamos orar mais uma vez?